Rádio Latina. Especial Informação. Boa tarde, foi secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, é deputado do PSD há mais de 20 anos, eleito pelo Círculo da Europa e está no Luxemburgo para um primeiro encontro com a comunidade desde a sua última tomada de posse. Está sobretudo connosco aqui nos estúdios da Rádio Latina. Carlos Gonçalves, muito boa tarde. Muito boa tarde. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Tem ideia de quantas visitas de trabalho efetuou no Luxemburgo nas últimas 2 décadas? Olha, isto é assim, eu tive 3 anos sem ser deputado. Portanto, eu em 2022 deixei de ser deputado, após realmente um percurso longo, em que fui Estado de Estado e deputado da Assembleia da República, e regressei agora. Não tinha expectativas de ser candidato e até nesse período vim ao Luxemburgo, por isso o Luxemburgo é um país que me é caro, mas eu não lhe posso dizer o número de vezes que aqui vim, porque vim aqui muitas vezes como deputado, mas antes de ser deputado vim aqui muitas vezes como sindicalista. A primeira reunião que eu tive como sindicalista foi numa sede da OGBL, ficava ali ao pé da GAR, e a reunião até me correu mal. Era a minha primeira reunião e era bastante jovem, e as coisas não me correram muito bem. Portanto, ou seja, naquilo que é trabalhar em prol das comunidades portuguesas, neste caso do sindicalismo, estava a falar do sindicato dos trabalhadores consulares, em que a situação dos trabalhadores não tinha nada a ver com a situação que hoje conhecem. Eu tenho algum orgulho do trabalho que fiz para que as coisas melhorassem antes de ser deputado. E, portanto, entre a parte do sindicato e a parte do partido, eu sei lá quantas vezes aqui vim, para além das vezes que aqui vim a convite dos muitos amigos que fui criando ao longo do tempo no Grão-Ducado. E a referida reunião não correu bem porque não obteve o resultado que pretendia? Não correu bem porque eu era muito inexperiente, era muito novo e acho que me devia ter comportado de outra maneira na reunião, mas a gente aprende. Isto foi nos anos 80, portanto estamos aqui a falar num tempo diferente mas aprendi muito rápido. Portanto, nestas outras reuniões que eu tive, correu muito bem. O que é que teria feito diferente? Não, porque nós, quando é a primeira reunião, a gente tem que usar a palavra, estava nervoso, não dominava os dossiês como devia, não tinha história do sindicato atrás de mim. Os trabalhadores, as pessoas da OGBL e as pessoas que estavam lá, trabalhadores, sabiam de nada de coisas que eu não sabia, que eu era mais novo do que eles, ou muito mais novo do que eles. E, portanto, por vezes o diálogo, portanto, eles acharam que se calhar que eu era jovem demais, hoje já não acham que eu seja jovem demais, infelizmente. Portanto, essa reunião e essa vinda cá ao Luxemburgo marcou. Desta vez, o que é que leva daqui do Luxemburgo? O que é que mais o marcou na sua estada por cá? Eu acho que vir ao Luxemburgo é fundamental porque é um país essencial naquilo que é as comunidades portuguesas na Europa. Depois é um país que tem, digamos, uma centralidade geográfica, mas também é um país que toca com outros países onde vivem fortes comunidades. É um país que tem uma particularidade, pelo menos para mim, que sou geógrafo, tem uma grande mobilidade associada à questão do trabalho, porque há muitos portugueses em França que trabalham aqui e que vão e que vêm. Portanto, e depois é uma comunidade muito viva, uma comunidade que se tem vindo a afirmar no plano político, foi sempre uma comunidade que teve órgãos de comunicação social próprios, coisa que em alguns países de comunidades portuguesas não temos, e nós sabemos que quando as comunidades estão mais bem informadas, têm melhor capacidade para se defender, e depois para estabelecer contactos com o movimento associativo, com políticos luxemburgueses, como ontem, porque me parece sempre importante que a Assembleia da República, quando tem representantes do povo, neste caso eu represento os portugueses que residem no estrangeiro, que possam ter conversas, por vezes até conversas sigilosas, sobre matérias importantes, porque se não for o deputado a fazê-lo, o cidadão, como é evidente, terá dificuldades. Esse é o dever do deputado, é procurar na Assembleia da República dar resposta às preocupações daqueles que representa, para saber o que é que as pessoas precisam, tem que falar com elas, e muitas vezes para as defender nos países de acolhimento. Tem uma legitimidade que é dada pelo cargo que exerce, que não tem o cidadão comum. Eu recordo-me há alguns anos, alguns problemas que tive aí com alguns membros do governo do Luxemburgo, não sei se ganhei ou se perdi, não era esse o meu objetivo. O único objetivo era alertar para situações que poderiam, como é evidente, prejudicar a nossa comunidade.
Nestes 20 anos de carreira, o que é que, na sua opinião, ainda é problema para os portugueses da diáspora? Ou seja, problemas que existiam há 20 anos e que hoje em dia continuam a existir. Há problemas que são recorrentes. Há coisas que melhoraram muito. Já falei aqui dos consulados. Os consulados estão hoje numa situação completamente distinta do que tínhamos há meia dúzia de anos atrás. Os consulados praticamente só faziam trabalho administrativo, não tinham capacidade para fazer outro tipo de trabalho. Houve medidas que foram tomadas, houve modernização, hoje temos um instrumento que poderá vir a alterar tudo isto, que é a chave móvel digital, que não é algo de novo, que há outros países na União Europeia que a utilizam e que a têm. Os consulados passou a ser uma preocupação ainda, mas muito menos do que antigamente. Para mim, a questão, neste momento, essencial, e agora estou a falar transversal a todas as comunidades do meu círculo eleitoral, não quer dizer que num país não haja um problema que preocupe mais as pessoas, mas estou a dizer transversal a todos, continua a ser o ensino da língua portuguesa. E os professores que continuam a ser mal pagos, pelo menos aqui no Luxemburgo, os professores, nem que tenham 20 anos de carreira, ganham abaixo do ordenado mínimo qualificado. Nós temos aqui um problema que é este. Em 2006, agora no Orçamento de Estado, se tiverem acesso ao relatório, há uma coisa que estava já a ser tratada, que é o novo regime jurídico do ensino de português no estrangeiro. Nós precisamos de muitas coisas para o ensino de português no estrangeiro. Nós sabemos que este ano o Instituto de Camões tem mais 2,3 milhões de euros. Agora, eu não sei como é que o Instituto de Camões vai distribuir. Se quer a minha opinião, o Instituto de Camões, nos últimos anos, não tem tido uma grande vocação para aquilo que é o ensino do português no estrangeiro ou até para os próprios leitorados. O que é necessário fazer? O regime jurídico do ensino do português no estrangeiro vai ter várias propostas, como é evidente. Nós temos que valorizar a carreira docente. Falou dos salários. Acho que não há atuação salarial, salvo erro, se algum professor tiver a ouvir que me corrija, mas acho que é desde 2009, posso me enganar. Sim, e depois os professores têm muito hábito de se comparar com os funcionários consulares e veem que os funcionários consulares, que no fundo estão no mesmo ministério, têm tido uma evolução que eles não têm conseguido acompanhar. A valorização da carreira docente é fundamental. Tivemos esta medida da compra dos tablets para ensino à distância, que é um dos caminhos a percorrer, mas sempre com acompanhamento de docentes, é a minha opinião. Mas eu ainda há pouco tempo estive num consulado, nem falo deste, mas já cá estive, num consulado em que parecia uma biblioteca de tablets, e como nós sabemos, os produtos informáticos rapidamente ficam obsoletos, e portanto foi um investimento, acho que 17 milhões de euros do PPR, que não teve claramente utilidade. Por exemplo, em França, que é o maior país em ensino de português, houve uma experiência em Estrasburgo, numa turma, e em Bordeaux. E, portanto, não me parece que é por aí que se vá. O ensino à distância vai ter que ser utilizado, porque nós não podemos chegar a todo lado. Temos outro problema, que temos novos destinos de imigração que não tínhamos, e não há nenhuma oferta de ensino de português, e, portanto, para esses poderá ser importante. Ou seja, tem que haver aqui algum investimento. E depois, nas relações bilaterais, e agora voltamos à conversa que eu estava a ter há pouco, deve-se lembrar, cheguei a vir aqui, eu bati-me muito quando foi em Eschweiz Alzete, por causa dos cursos de português deixarem de estar integrados e passarem a ser cursos complementares. Fiquei estupefacto, ainda estou estupefacto, e nunca deixarei de estar estupefacto de haver políticos portugueses que concordaram com esta medida. Não consigo perceber. Um dia algo... Se é para andar na política para concordar com isto, não vale a pena. Porque nós queremos é que o ensino do português esteja integrado nos currículos oficiais locais. Isto é importante porque valoriza a língua e retira a ideia que o português é uma língua de imigrantes para imigrantes. E aí, na relação bilateral entre Portugal e os países, estou a estender muito para lá do Luxemburgo, porque o Luxemburgo é um país particularmente complicado, porque é um país com várias línguas, portanto é o país mais complicado. Repare, eu fiz 2 visitas de Estado ao Luxemburgo e a primeira foi com o falecido Presidente da República, Jorge Sampaio. E o tema que ele foi mais confrontado foi precisamente com a questão da língua. Isto foi nos anos 2000, portanto veja bem, 2005 ou 2004, era o Estado de Estado. E, portanto, esta
é realmente... É para si o problema que ainda fica nestas 2 últimas décadas? É um problema que nos acompanha, que não me parece... E quando diz que é um problema... tenha melhorado, não me parece que tenha melhorado. E em 2006, repare, eu quando fui Secretário de Estado, isto choca as pessoas, mas eu quando fui Secretário de Estado, o ensino de português estava no Ministério da Educação. Havia a verba, eu posso me enganar aqui, milhão, menos milhão, mas foi há 20 anos. Tínhamos 48 milhões de euros. E agora não sei com quanto é que funciona o ensino de português no estrangeiro. Mas se funcionar com metade, já será um bom resultado. Quando foi o regime jurídico de 2006, do Secretário de Estado de Pedreira, e a Maria Lourdes Rodrigues como Ministra da Educação, houve uma alteração e poupou-se 1/3 do orçamento, baixou-se os salários dos professores e nós pensávamos que esse dinheiro seria para abrir mais cursos, afinal o dinheiro foi para algum lado, mas não foi para abrir mais cursos, e a partir daí a situação foi muito complicada. Há países em que as coisas funcionam um pouco melhor, há países em que funcionam um pouco pior. Aquilo que eu acho é o seguinte: eu estou numa rádio em que se fala a língua portuguesa. Acabou de me falar que eu sou deputado eleito pelos portugueses no estrangeiro. Nós temos uma área própria de governação, que é a área das comunidades portuguesas. Nós estamos num mundo global em que a língua é um instrumento fundamental. Nós, neste momento, estamos a lutar para que o português seja a língua oficial das Nações Unidas. Nós entendemos que a afirmação de Portugal no mundo passa pela sua língua e cultura. Ou seja, nós só existimos como setor de afirmação externa e de comunidades portuguesas porque temos uma língua e uma cultura comum que temos que preservar. Portanto, Portugal tem que ter um papel, mas os países de acolhimento também têm que ter um papel, porque é aqui, no Luxemburgo, na França, na Alemanha, no Reino Unido, que as pessoas pagam os seus impostos. E, portanto, eu acho que há aqui um trabalho que tem que ser feito, porque a língua portuguesa é a base, praticamente, de tudo o que vamos discutir na nossa conversa aqui hoje na Rádio Latina. Sim. Apesar de ser latina, e não é latina, abrange também o espanhol. Há, portanto, falta de professores de português em alguns países. No Luxemburgo havia uma vaga, não sei se neste momento essa vaga já foi colmatada ou não. Este ano também se acabaram as propinas e há esses problemas de que falou, talvez do Instituto Camões não ser a instituição indicada, ou pelo menos não, na sua opinião, não está a distribuir as verbas que são atribuídas ao ensino de português no estrangeiro de forma que lhe parece a si a mais adequada. Se não fosse o Instituto Camões, quem é que deveria distribuir estas verbas para os docentes? É assim, nós temos que ter um plano para o ensino de português no estrangeiro. Por isso é que eu acredito que o regime jurídico que vai ser aprovado vai pôr as coisas, digamos, na ordem. É preciso voltar atrás. Em 2006 houve um regime jurídico que alterou a tutela do ensino de português no estrangeiro. Passou do Ministério da Educação para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. O objetivo pareceu-nos correto. Nós estávamos na oposição, o PSC. Portanto, eu votei a favor. Portanto, também sou cúmplice da decisão do Instituto Camões ter cúmplice na oposição, mas cúmplice na mesma, porque votei, porque entendia que os consulados, através dos cônsulos e dos diplomatas, poderiam fazer um trabalho de proximidade junto às autoridades locais e, como é evidente, ajudar no sentido de expandir a rede e de ter mais facilidade na abertura de salas. Verificámos, ao fim destes anos todos, que as coisas não correram como se esperava ou como se esperaria. E depois temos situações em países, este país é pequeno, geograficamente, grande certamente é para todos os luxemburgueses e para os portugueses que aqui vivem, mas há países em que os professores fazem centenas de quilómetros por dia para dar aulas. Não tem... Nós temos que encontrar aqui um caminho, utilizando as novas tecnologias, utilizando os docentes. E falou da propina. A propina foi mais um problema político e de aproveitamento político, propriamente um problema, porque aquilo que foi importante naquele período foi outra coisa. Foi a possibilidade de termos a certificação de aprendizagens, porque até ali os portugueses, o ensino do português no estrangeiro, não tinham certificação de aprendizagens. O que me levou a mim, na Assembleia da República, a dizer aos meus colegas: os vossos filhos, quando aprendem inglês ou alemão ou outra língua cá, vocês não querem que eles tenham diplomas? Os imigrantes portugueses também querem que os seus filhos tenham um diploma em português, nem que seja no nível de mais baixo, porque conta sempre para o seu currículo profissional. Mais tarde,
Portanto, há aqui um caminho a percorrer e, portanto, se a questão, respondendo à sua questão, realmente a matéria é transversal na Europa às comunidades portuguesas, porque fora da Europa temos países de expressão portuguesa onde há imigrantes, tanto seja os Palopes, seja o Brasil. É realmente a questão da língua portuguesa. Senhor deputado, o líder do seu partido e chefe de governo, Luís Montenegro, exclui os portugueses residentes no estrangeiro dos apoios para a construção de casas afetadas pelos incêndios do verão passado. Peço-lhe uma reação a esta medida. Não, a pergunta não está bem feita porque é baseada naquilo que se viu na comunicação social. Não é verdade que a legislação lei que saiu a exclui? Não exclui ninguém. A legislação que saiu tem a ver com uma segunda casa, uma segunda Exato. residência. Portanto, qualquer pessoa que vive em Porto de Mós ou que vive em Lisboa e que tem uma casa na minha terra, se a segunda casa for a da minha terra, também não tinha essa possibilidade. Portanto, era a casa para viver. Aquilo que o governo fez em cima da hora foi todas as pessoas que perderam a casa para viver, onde viviam, onde tinham os seus bens, onde tinham a sua família, onde necessitavam de estar, tinham realmente que merecer imediatamente o apoio. Agora, houve um aproveitamento que demonstra um desconhecimento. Eu, em alguns casos, até fico surpreendido, porque ainda agora, no debate do Orçamento de Estado, o Dr. André Ventura disse isto, é porque não leu. E isto não é falar bem às pessoas, porque é uma segunda casa. Eu até tenho, se quer que lhe diga, muitos imigrantes portugueses no estrangeiro até têm uma segunda residência no próprio país onde vivem. Nós estamos a falar das pessoas que perderam a sua primeira habitação, onde viviam e onde têm que viver, e onde têm os seus filhos, e aí era importante fazê-lo. Depois, o Conselho das Comunidades fez um comunicado e o Presidente do Conselho das Comunidades, que é meu amigo, que é o Flávio Martins, não conseguiu dizer à comunicação social quantas casas de imigrantes tinham sido tocadas. Portanto, para além de a lei não discriminar ninguém, nem sequer houve o trabalho prévio para se poder fazer alguma crítica de saber se algum imigrante tinha sido tocado ou não. E, portanto, esta questão foi uma questão de urgência e para as pessoas que não tinham onde dormir. Tiveram que ir dormir para um hotel, portanto, não houve aqui qualquer tipo de discriminação. A lei fala em residência principal e habitual do agregado familiar, de facto pode não estar lá mencionado expressamente os portugueses da diáspora ou os portugueses a viver no estrangeiro, mas o senhor deputado vive em França há muitos anos, não sei qual é o seu sentimento de pertença, mas eu contacto diariamente com portugueses a viver no Luxemburgo e muitos deles têm a sua casa, se bem que no registro pode até não ser assim, mas a casa em Portugal foi, em muitos casos, o argumento, o ponto de partida para aquelas pessoas terem imigrado, ou seja, vir ganhar dinheiro ao estrangeiro para construir a casa em Portugal. Pode, de facto, no papel não ser a residência principal, porque assim o diz, estão a viver no seu dia-a-dia noutro país, no país de acolhimento, mas consideram a casa que têm em Portugal como a sua residência principal. É um sentimento de pertença, de facto. Repare, eu percebo o sentimento de pertença, mas o problema é que nós temos que acudir a uma situação de urgência. Quando você tem uma catástrofe natural, você tem que acudir às situações de urgência. Esta é a questão essencial. Esta é a questão uma essencial. catástrofe natural que acontece todos os anos. Os incêndios não ocorreram aqui, nem ocorreram em França. Por acaso em França até ocorreram. Mas não ocorreram aqui e cada vez estão a ocorrer mais a norte. Portanto, calma que as coisas podem se complicar. Já o ano passado, na Normandia, houve um incêndio que até os próprios bombeiros não estavam preparados para combater fogos florestais, porque normalmente não havia. Mas a questão de fundo é esta. Aquilo foi, a decisão do governo foi para suprir a um problema imediato, que é as pessoas que não tinham casa para viver naquele dia. Portanto, os portugueses que estão no estrangeiro, ou os portugueses que estão em Lisboa, ou os portugueses que estão no Porto, que têm uma segunda casa na sua terra de origem, que se calhar, por exemplo, eu vejo na minha aldeia, ou na aldeia da minha mãe, ao pé de Castelo Branco,
há muitas pessoas que chegam à idade da reforma, ou quando se aproximam da idade da reforma, começam a construir uma casa para ir viver a sua vida. Aquela passa a ser a sua casa, porque é ali que eles vão viver. Porque eles em Lisboa vão vender o que têm, ou têm uma casa alugada e não têm condições para lá viver. Também se pode aplicar o pensamento que agora teve em relação aos imigrantes, àqueles que também imigraram dentro do território do interior para o litoral, para trabalhar na Sete Nave, na Lisnave. Estou a falar da aldeia da minha mãe, nos taleiros do Alfeite, que houve muita gente que foi para este tipo de indústria naval, e estão numa situação perfeitamente idêntica. Agora, o aproveitamento político que foi feito relativamente aos imigrantes demonstra uma coisa que eu fico surpreendido, porque a grande preocupação dos portugueses que estão cá fora é o bem do país e o bem dos portugueses. Quem está cá fora, ao longo dos anos, tem contribuído de forma extraordinária para o desenvolvimento do país, sem nunca estar à espera de nenhum retorno. Eu estou crente que a maioria dos imigrantes portugueses que estão aqui no Luxemburgo e que viram famílias que perderam a casa onde residiam, onde tinham os filhos, têm que ir para a escola e que têm que ter um teto onde dormir, certamente estariam solidários que era preciso uma medida muito rápida, muito urgente, pouco trabalhada, como é evidente, que foi, e que não discriminou absolutamente ninguém. Foi simplesmente para aqueles que era a primeira e residência onde as pessoas viviam. E repare, tocou infelizmente, pessoas muitas vezes com poucas possibilidades. O Conselho Permanente das Comunidades, que tem conselheiros de todos os partidos e pessoas portugueses que estão já falei por todo o mundo, eles, o Conselho Permanente das Comunidades, os conselheiros que são eleitos, consideram que esta é uma medida discriminatória. Portanto, o Sr. Deputado considera que esta não é uma medida. Eu já disse ao Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas que o documento que fizeram foi baseado em nada, não conseguiram provar que uma casa tivesse ardida e, aparentemente, não devem ter lido o documento que foi publicado no Diário da República. Nós não temos o direito, pela função que exercemos, de pôr portugueses contra portugueses. Não podemos. E é por isso que aquilo que os imigrantes querem não é ter mais que os outros. Aquilo que os imigrantes querem era serem tratados como os portugueses que estão em Portugal. E, neste caso, numa situação de catástrofe, quase de calamidade, foi encontrada uma solução para dar resposta às pessoas que estão numa situação dramática, que não tinham onde dormir. Depois, em Portugal, há uma prática que complicou mais a vida, é que muitas destas pessoas tinham casas, mas não tinham seguro. As pessoas acreditam as casas. Enquanto que, por exemplo, na maioria dos países é obrigatório, que deve ser obrigatório ter seguro de casa. Eu não vou entrar na... Sim, mas é obrigatório. Civil, sim. Mas é obrigatório. E em Portugal, sobretudo em algumas aldeias, ou casas, por exemplo, vejo no meu concelho, por acaso eu tive a oportunidade, naquela altura, de falar com algumas pessoas, há muita gente que não tem o seguro nas casas. Tiveram alguma sorte, pelo menos 2 casas, porque o fogo esteve... não vou dizer que foi um milagre, mas, sinceramente, se o vento não tivesse virado, as casas tinham ardido e as pessoas não tinham seguro da casa, o que me surpreendeu muito, porque entendia que essas pessoas não têm nada a ver com imigrantes isto. E, portanto, essa também é uma medida que o Governo vai ter que pensar, é que haja a possibilidade das pessoas terem capacidade também para poderem fazer o seguro das suas casas, para acolher este tipo de situações, porque as catástrofes naturais, com as alterações climatológicas que conhecemos e que estamos a conhecer todos os dias, vão cada vez ser maiores. Em Portugal, infelizmente, há décadas que isto é um problema todos os anos. Eu sou geógrafo de formação e tenho algum conhecimento destas matérias. E o planeamento e o ordenamento do território. É uma matéria que não me diz muito politicamente, não trato dela, mas que a conheço porque a estudei e acompanho de outra forma. E eu não posso deixar de estar preocupado com coisas que se fazem, nomeadamente em Portugal, em França e noutros países, e depois nós temos que perceber que o centro do nosso país tem uma floresta que não é adaptada verdadeiramente à latitude em que o nosso país está, mas como temos o oceano perto, o oceano é um regulador térmico que permite ter aquele tipo de vegetação que devia estar mais a norte, mas como é evidente é um equilíbrio muito frágil. Se o aquecimento aumenta,
aquilo que equilibra em termos térmicos, que é a proximidade do oceano, vai baixar, vai-se complicar cada vez mais. E, por exemplo, todos os concelhos, tipo Proença Nova, Oleiros, Vila de Rei, que estão todos na zona do Pinhal, a Sertã, que eu conheço muito bem, são zonas, como é evidente, de alto risco de incêndios, e também não é aconselhável algumas localidades que não façam um trabalho prévio de uma limpeza muito grande para impedir que os fogos cheguem às casas das pessoas. Mas com o aquecimento global do planeta, nós sinceramente vamos ter um problema, e Portugal, com aquela vegetação, que não é original, e depois há muita coisa que se conta, porque tem que se fazer comentários na televisão e a gente vai ouvindo, e as pessoas acreditam. Mas aí não houve discriminação, e o Conselho Permanente nesta matéria, eu digo, já lhes disse. Ainda não veio a público desmentir a crítica que fez. Foi feito na comissão, como é evidente. Estou a falar do Conselho Permanente. Mas também deixou de ter seguimento na comunicação social, porque a comunicação social depois Vamos dar aqui seguimento a este assunto. A comunicação social foi conferir e percebeu que realmente não havia discriminação. Pronto. Só houve um partido político que depois disse isso. Só houve um partido, pronto. Há pessoas que ainda consideram que é isso. Eu pedi-lhe a sua opinião, se considerava que era ou não. Tudo na vida, mas já respondeu. Nós devemos ler primeiro para falar depois. Eu aprendi assim. Sim. Nesta matéria, estamos a falar de uma situação de catástrofe. Era preciso agir imediatamente. Portanto, o imediatamente era as pessoas que viviam nas casas que acabaram por ser destruídas pelo incêndio. Muito bem. O senhor deputado... Nunca houve qualquer intenção de prejudicar, seja o que for, os imigrantes portugueses. O senhor deputado... Ou os portugueses que residem no estrangeiro. O senhor deputado é um português a viver no estrangeiro há muitos anos, vive em França há mais de 40, a partilhar a sua vida entre França e Portugal. Estou em França a ver definitivamente desde 82. Portanto, partilha o seu ritmo de vida, é partilhado entre Portugal e França. Nunca se sentiu... sempre se sentiu em casa, quer em França, quer em Portugal? Isto é assim, em Portugal bastava andar com o carro de matrícula francesa para... Depois, o que é que eu acho? Às vezes perguntam-me assim, o que é que os imigrantes querem do país? Se resolvesse no país. E eu respondo, olha, talvez não valha a pena perder muito tempo, mas o que eles querem é que lhes retire os obstáculos para poder investir mais facilmente, para poder regressar mais facilmente. É isto, retirar obstáculos. E nós, quando estamos fora, aquilo que eu senti ao longo destes anos todos foi sempre problemas, ou por ter residência no estrangeiro, ou paga os impostos no estrangeiro, há sempre um problema para quem reside no estrangeiro, independentemente da harmonização que não existe dos países da União Europeia. Isso senti. No país de acolhimento também senti, não há dúvida nenhuma. Mas eu sempre fui como sou. E o meu pai também, saiu ao meu pai. Meu pai saiu antes de 25 de Abril, em 72, sempre tive uma forma de estar muito particular. E nunca fui daqueles que... Eu estava numa faculdade, tinha 32 mil alunos, e era muito popular na minha universidade. E era popular porquê? Porque quando eu tinha que dizer as coisas, dizia as coisas. Nós tínhamos anfiteatros que levavam quase 1000 alunos, onde havia a reunião geral de alunos, eu ia lá e tomava a palavra, e consegui na minha faculdade ter praticamente todos os portugueses que estudavam comigo. Porquê? Porque era preciso defender, porque havia, não digo discriminação direta no plano legal, mas os portugueses eram isto ou aquilo, mesmo Champigny-sur-Marne. E mesmo no momento em que o senhor Talamoni era presidente da Câmara, estou a falar da zona das Barracas, que tem lá agora um monumento, havia cartas que foram publicadas na revista da cidade, em que havia franceses que se queixavam que os portugueses cheiravam mal. Os portugueses passaram por isto. Passaram com muitas dificuldades. Os que vieram para aqui vieram de zonas muito pobres do país. Quando se vê o percurso dos imigrantes, no momento em que chegaram e na situação em que estão hoje, e que às vezes motiva alguma inveja em Portugal, é inacreditável. Eu acho que a capacidade empreendedora de quem saiu, porque infelizmente para o país, eu não estou a dizer que serão os melhores,
mas foram os que tiveram mais coragem, aqueles que saíram do país, que correram imensos riscos, muitos deles antes do 25 de Abril, com riscos acrescidos por vivermos em ditadura. E, portanto, alguém dizia, um poeta, que realmente são os heróis do século XX de Portugal. Hoje estão numa situação extraordinária. Em alguns dos países onde vivem, o nível de vida é superior à média do próprio país. E, portanto, nós temos agora que criar condições para o regresso a Portugal. Não é só a história do programa Regressar. Eu tenho uma grande expectativa que se possa também ajudar aqui o regresso dos reformados. É uma expectativa que eu defendo e que luto há muito tempo. Será um dos objetivos do meu mandato, porque nós, sobretudo nos territórios de baixa densidade, onde houve mais incêndios também, nos territórios de baixa densidade, porque precisam claramente do regresso da sua gente, porque mesmo que uma pessoa reformada vá viver para um concelho do interior, a chegada de um casal, depois vão lá os filhos, há mais investimento, há mais dinheiro a circular, há mais empreendedorismo, só temos todos a ganhar. E, portanto, há aqui uma forma ainda, pelo menos para a Europa, de aproveitar muito dos portugueses residentes no estrangeiro, porque as novas gerações, há muitas delas que certamente poderão investir em Portugal, mas não farão o regresso ao país. Isso é quase certo. Evocou aqui o historial de imigração que os portugueses têm. Portugal, neste momento, precisava de uma lei da imigração, aquela que tanto se tem falado? Eu acho que precisava, e já precisava há muito tempo, porque nós tínhamos a porta escancarada. E ainda bem que eu falei em Champigny-sur-Marne, que é a zona das barracas, uma porta escancarada que tinha baseada numa coisa que era manifestação de interesses. Em qualquer pessoa que chegava a Portugal, entrava em Portugal e depois... Mas foi assim que os portugueses entraram em França, entraram no Luxemburgo? Descascava-se, pois. Mas a questão é esta, nós não estamos a viver nos anos 60, nem estamos no pós-guerra, nem estamos na reconstrução dos arredores de Paris, ou dos arredores de Dresden, ou dos arredores de qualquer cidade. Estamos no século XXI. E a questão de fundo é esta. As pessoas entravam de qualquer maneira. E repare, aquilo que é mais surpreendente é que enquanto que os portugueses nos consulados tinham que fazer marcações para os agendamentos, para fazer os seus documentos, os cidadãos estrangeiros que por agências mandavam reconhecer os seus registros criminais, em muitos consulados nem sequer precisavam de fazer agendamento, o que demonstra uma forma de ver estas coisas, ou de encarar estas coisas de forma estranha. E, portanto, nós temos de ter uma imigração controlada, uma imigração que permita ser humanista, ou seja, que as pessoas não só possam ser distribuídas pelo território e que venham para áreas que sejam úteis para o país, para não vivermos também aquilo que acontecia em Champigny. E vou utilizar um termo francês porque aqui percebem. Les marchands du sommeil. Os comerciantes do sono. Em Lisboa, as pessoas estão todas naquela área, porque tem prédio na Almirante Reis, onde vivem, não sei se vivem milhares, mas vivem centenas de pessoas em condições inacreditáveis. Eu quero isto. No meu país, eu não quero isto. E depois temos um conjunto de imigração que vem de países culturalmente muito diferentes dos nossos, muito particularmente com problemas até a nível do direito das mulheres e outro tipo de questões que têm criado problemas aqui e ali. Tem havido um aproveitamento excessivo, é verdade, um aproveitamento excessivo da questão migratória, porque essa ideia de imigração associada a crime a mim não me convence, mas no resto é preciso termos uma imigração controlada daquilo que nós necessitamos, do que entendemos ser necessário, uma visão humanista para poder receber as pessoas em condições e para que Portugal não seja uma porta escancarada para onde toda a gente vem e entra para a Europa, porque o problema também é que muitos dos que vêm para Portugal, depois o objetivo é seguir para outros países e a imagem relativamente a outros países europeus também não era muito positiva. Nós temos 1,5 milhão de imigrantes neste momento. 1,5 milhão. E, portanto, 1,5 milhão começa a ser, em termos europeus, uma percentagem que obriga e deve levar, e levou, a que se tomassem decisões nesse sentido. E eu acho que é uma medida positiva, mas que era evitável, porque nós podíamos ter, há muitos anos atrás, não abrir a porta do país como abrimos, porque nós sabemos que as redes de imigração
trabalham sempre no sentido onde é que eles se podem regularizar. E, portanto, Portugal. Então vamos para Portugal regularizá-los. Agora, as coisas certamente vão mudar, porque Portugal apertou as regras. Também temos uma nova unidade que trata destas questões. O fim do CEF foi a desgraça total, veio a AIMA, que agora já funciona. No outro dia tive números, já consegue trabalhar 7 vezes mais dossiês do que há uns tempos atrás. Houve um conjunto de erros acumulados que levaram a uma situação que depois levou a um aproveitamento político que teve as consequências que teve, mas que nós temos que respeitar porque o voto é soberano. É vice-presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Luxemburgo. Há alguma... Já não é vice-presidente? Não, não houve tomada de posse. Ainda não houve tomada de posse. Mas está previsto, vai ser, este cargo vai ser Não sei se você é seu? vice-presidente. Você é presidente do da França, isso eu sei. Eu não sei se você é vice-presidente do Luxemburgo. Mas também não há problema nenhum se não for vice-presidente. Já fui. Já foi vice-presidente deste grupo. E a perguntar-lhe, neste caso, se estava alguma reunião marcada. Tomada de posse deste grupo, ainda não há data marcada, então? Não há data marcada. Eu, nesse aspecto, ontem, por acaso, encontrei-me com o presidente aqui da Chambre des députés, o Claude Wissler? Em que abordei por alto a questão, porque há algumas questões protocolares nos próximos tempos, portanto, já devíamos ter tomado posse com os grupos de amizade. Eu fui presidente do grupo de amizade Portugal-França várias vezes. Tínhamos um grupo muito, muito interessante e fizeram-se coisas verdadeiramente concretas. Eu tenho muitos contactos com deputados naquele país. Aqui no Luxemburgo não sei quem é o presidente, mas mesmo não sendo o presidente, eu não deixarei, até porque conheço muita gente na política luxemburguesa, não deixarei daquilo que me é possível ajudar, porque normalmente nos grupos de amizade não há, digamos, política partidária. Eu até podia contar uma história, mas não vou contar, porque pedi autorização de um deputado do Bloco de Esquerda, que uma vez esteve aqui comigo numa visita, e que demonstra que nós podemos, como é evidente, divergir politicamente, mas convergir naquilo que é essencial, que é a relação bilateral com o Luxemburgo, e porque temos que dar a imagem do país. E quando damos a imagem do país, estamos a representar bem Portugal e é aquilo que os portugueses aqui querem. Os portugueses não querem que se crie um grupo de amizade para andarem os deputados a bater-se uns contra os outros sobre uma matéria que lhes é cara, porque se Portugal é importante para eles, o Grão-Ducado, que lhes deu uma segunda oportunidade de vida, também é um país importante para eles. E, portanto, acho que os grupos de amizade têm, pelo menos, esse objetivo de aproximação. Uns funcionam melhor, outros funcionam pior, mas também não sei dizer quem é o presidente do Luxemburgo. Com toda a honestidade, não sei quem é. Estamos a aproximar-nos de mais um ato eleitoral. As presidenciais serão a 18 de janeiro. Os portugueses da diáspora podem votar, mas apenas presencialmente. Está a decorrer agora o período de recenseamento. Aliás, os portugueses têm de verificar se estão efetivamente recenseados ou não para poderem votar. Continua a defender o voto eletrónico? Claro. Então, se eu há 20 anos, repare, eu tenho uma história sobre o voto eletrónico, o que me pode entristecer é eu sair da vida política ativa, que até já tinha acontecido, né, mas agora regressei, e não conseguir aquilo que eu acho normal, porque, repare, eu fui secretário de Estado em 2004, 2005, fizemos um teste de voto eletrónico. Foi possível fazê-lo. Bom, 2004, 2005, os elementos daquele teste de voto eletrónico não servem para nada porque é pré-história, porque, como sabe, as tecnologias mudaram completamente. Na Assembleia da República, o meu partido, uma vez até foi comigo, apresentámos proposta de realização do teste de voto eletrónico. Foi chumbada, nomeadamente com os votos contra do Partido Socialista. Na última legislatura, que eu não estava lá, apresentámos apenas um projeto de resolução para não criar suscetibilidades, para a realização de um teste. O Partido Socialista, surpreendente, porque era um projeto de resolução, votou contra. Eu posso compreender que haja dúvidas quanto à fidelidade, digamos, e ao rigor, e até as intervenções que possa haver externas no voto eletrónico. E há argumentos nesse sentido. Mas sem fazermos um teste
eu não sei como é que se pode chegar a essas conclusões. Eu acho que um médico, antes de operar o seu paciente, manda-lhe fazer um conjunto de exames, ele deve perceber mais ou menos o que ele tem, mas sem fazer os exames, ele não vai submetê-lo a uma intervenção cirúrgica. Aqui é bem igual. Ou nós temos os elementos todos para percebermos se há ou não há condições para avançar para o voto eletrónico, associando até outras metodologias, ou então estamos a falar sem conhecimento de causa. Parece-me, eu estou a falar só do teste, nem estou a falar do voto em si. Portanto, falta vontade política, na verdade. Claro, em muitos partidos políticos. O facto do voto eletrónico, associado a outras metodologias, poderia aumentar ainda mais a participação dos portugueses no estrangeiro. Por isso é que eu acho que há pessoas que temem o voto da imigração, porque falou das presidenciais. Se formos a ver os... Repare, o ano passado não fui eleito com voto por correspondência e voto presencial em março. Mas em maio ganhámos neste ciclo eleitoral as eleições europeias, que foi só no consulado. Ou seja, para o PSD, a votação que mais interessa, politicamente falando, é o voto presencial exclusivamente no consulado. Mas é para isso que fazemos política? Nós fazemos política só com o interesse partidário ou fazemos política com o interesse de resolver os problemas das pessoas? Eu não tenho medo do voto das pessoas. Se as pessoas estão a votar no outro partido, aquilo que é a minha função e o meu dever como político é de apresentar propostas, é de ter o contraditório às propostas dos meus adversários para, como é evidente, atrair para as nossas propostas aqueles que, entretanto, votam noutros partidos. Portanto, nós não podemos ter o medo do voto, porque o voto é a expressão soberana do povo. E, portanto, nós temos é que aumentar a sua participação. Portanto, continuo a defender o voto eletrónico. Acho que ele vai ter que ser associado no início a outras metodologias. Espero que não tenham medo do voto dos imigrantes. Eu, pessoalmente, não tenho medo absolutamente nenhum. Já ganhei e já perdi eleições. E daí não aconteceu grande coisa. Há coisas bem piores na vida. Nós temos é que trabalhar no sentido de dar resposta aos problemas dos portugueses. E eu penso que se os portugueses no estrangeiro forem mais a participar, teremos mais força em Portugal para poder tratar de um conjunto de questões que são importantes para eles no dia-a-dia, nomeadamente o tema que eu considero principal neste momento, que é a questão do ensino da língua portuguesa para as famílias mais jovens e também da questão do eventual regresso, que é um processo que tem vindo a diminuir ao longo do tempo. Mas o voto eletrónico, o caso isto é pregar a um convencido, quer dizer, é assim, até no meu grupo parlamentar já nem discuti comigo, sabe bem qual é que é a minha opinião. Portanto, se alguém não é a favor do voto eletrónico, neste momento há 9 deputados, poderá haver um ou outro que não seja a favor, porque o partido até porque na proposta de alteração da reforma da Constituição, o Dr. Luís Montenegro inscreveu lá a introdução do voto eletrónico. E, portanto, estamos à vontade nesta matéria. Mas já agora, só um reparo, aqueles que nos ouvem, tenham cuidado, não é só voto eletrónico, é voto eletrónico não presencial. Porque voto eletrónico em urna, como há no Brasil, não é isso que a gente quer para a imigração. O que a gente quer para a imigração é voto eletrónico não presencial, que nós possamos votar a partir de casa para as eleições. E eu sou daqueles que digo, quando neste momento já se fala tanto de inteligência artificial, tanta coisa, os telemóveis servem para tudo, eu digo uma coisa, eu acho que é lutar contra o gigante Adamastor, quer dizer, mais dia, menos dia, vai ter que ser... Acontecer. Eu gostava que acontecesse comigo na Assembleia da República. Ficaria feliz, porque é uma luta que eu tenho de 20 e tal anos e que... Mas eu sei que as eleições ainda decorreram este ano, mas tenciona recandidatar-se ao cargo? Não tenho esse propósito, mas também não tinha nas últimas. Fui apanhado completamente... O que é que o fez voltar à vida política ativa? O que me fez voltar é que eu devo muito ao meu partido. Eu gosto dos meus militantes. Eu sei o PSD, se calhar nem eu tinha conhecido, talvez conhecesse, por causa do sindicalismo,
mas não tinha conhecido esta realidade notável de um país espalhado pelo mundo, de um complemento extraordinário, de um país com gente com muito valor, com muita capacidade. Nós somos muito mais do que aquilo que temos lá no nosso território, e ter esta noção deste Portugal alargado nunca a teria se não tivesse feito política. Fui candidato porque tínhamos perdido o deputado, era preciso ir a jogo, passa a expressão, numa situação difícil, as perspectivas de eleição do deputado eram complicadas, houve uma escolha do partido de pôr como cabeças de lista membros do governo. José Luís Fernandes foi o candidato aqui, eu tinha sido sempre cabeça de lista e aceitei ser número 2. Há pessoas que disseram, foste humilde. Pá, não é uma questão de humildade, a gente está na política, ou não está. Não tinha muitas expectativas de poder ser eleito, mas eu acho que cumpri o meu dever, foi de dar a cara, nunca tive medo de dar a cara, fui sempre assim, contei-lhe das histórias da faculdade, aprendi isto com o meu pai, e espero que os meus filhos sejam como eu. O mais novo, não me parece que seja como eu, mas o mais velho, até por uma decisão que tomou há 15 dias, parece-me que é como o meu pai e é como eu. Nós, na vida, temos de ter um propósito. Se a minha eleição pudesse e possa ajudar os portugueses que residem no estrangeiro, valia a pena eu ser candidato. Se perdesse, tinha vindo ao Luxemburgo como turista, talvez até a cruzasse, eventualmente em alguma iniciativa, mas não seria neste debate. E os imigrantes podem contar com alguém que, vindo da sua própria família, no Parlamento, quando fala, nomeadamente em sede de comissão, que é onde se discutem agora a maioria dos temas, porque agora a plenário vão muito menos, tem sempre uma voz que tem algum conhecimento destas causas e não tem dificuldades nenhumas em criticar o próprio partido quando isso é necessário. E a prova disso é que um dos meus melhores amigos na política foi o Secretário de Estado José Cesário, e por vezes estivemos em discordância sobre algumas matérias, mas está a ver, as discordâncias serviram para quê? Para melhorar os textos legislativos e melhorar as propostas que apresentámos aos portugueses. É por isso que o contraditório é muito importante, é por isso que há uma democracia. E no Parlamento, neste momento, há gente que não entende que a democracia ainda é, apesar de todos os problemas que tem, a melhor maneira de gerir verdadeiramente um país e dar soluções para o povo. Sr. Deputado Carlos Gonçalves, muito obrigada por esta entrevista. Foi uma honra nos conceder. Estar convosco outra vez. Fechamos por aqui esta emissão de domingo, continuação de um excelente fim de semana na nossa companhia. Boa tarde. Rádio Latina, especial informação.